Olá pessoal, essa questão na letra A pede para desenhar o esquema das forças que atuam sobre a barra. Bem, a gente pode fazer dois desenhos. Primeiro, aqui nesse desenho da esquerda, vejamos, nós temos aqui no centro da barra o peso dela. Aqui em cima, como a parede é perfeitamente lisa, nós não temos atrito, então nós temos apenas a normal. Eu vou chamar essa normal de N. Já no chão, além da normal, que é uma força sempre perpendicular à superfície, eu vou chamar essa normal de N', porque ela é diferente da de cima, nós temos o atrito. Como a tendência da barra é escorregar para a direita, a força de atrito aparece para a esquerda. Bem, desenhar o esquema dessa forma é importante, porque como a barra está em equilíbrio, a força resultante tem que dar zero. Portanto, forças opostas se anulam, veja bem. Essa força N' tem que ter o mesmo valor da força peso. E essa normal aqui em cima, que a gente chamou de N, tem que ter o mesmo valor da força de atrito estático entre a barra e o chão aqui embaixo. Ok, uma outra maneira de nós desenharmos essas forças seria assim, olha, a gente desenha aqui a força peso, né? A força peso atua no centro da barra, verticalmente para baixo. Aqui nós teremos a mesma força normal N, e aqui nós desenharíamos a força que o chão exerce sobre a barra. A força que o chão exerce sobre a barra, a força única, é na verdade a resultante entre essas duas, entre a força de atrito e a força N'. Para nós desenharmos corretamente essa força, nós podemos usar o teorema das três forças, que diz que quando um corpo está em equilíbrio sob a ação exclusiva de três forças, essas três forças têm que ter sua linha de ação passando por um ponto comum. Então eu sei que essa força vai passar por aquele ponto vermelho, além de passar por esse ponto azul do chão. Dessa forma, essa seria a resultante daquelas duas forças. Vamos chamar de R. Dessa forma, a gente termina a letra A. Bem, pessoal, na letra B, o exercício pede a tangente do menor ângulo alfa entre a barra e o chão para que não haja escorregamento. Bem, olha só, o ângulo alfa, o ângulo que a barra faz com a horizontal, ele aparece entre as forças em outros pontos. Nós vamos precisar perceber isso. Veja só, se eu traçar aqui, ó, uma linha perpendicular à barra, o ângulo alfa vai aparecer aqui, ó. A exemplo do que acontece no plano inclinado, onde o ângulo que a rampa faz com a horizontal aparece entre P e PY. Esses ângulos são iguais. Eu vou te mostrar isso no desenho melhor, para que não fique dúvidas. Veja bem, aqui está a rampa, aqui o chão, o ângulo alfa é esse. A força peso está aqui, ó. Se eu esticar essa força, aqui aparece um ângulo reto e aqui o ângulo complementar de alfa, ou seja, 90 menos alfa. Quando eu tracei uma perpendicular ao plano aqui, olha, esse ângulo vermelho também é complementar ao ângulo azul, então ele vale alfa. A soma dos dois tem que dar 90. Portanto, esse ângulo entre o peso e essa linha perpendicular à barra vale alfa. Nós vamos ter que achar esse ângulo alfa aqui nessa força aqui em cima, na normal ali em cima. Aqui é mais fácil, porque o ângulo alfa aparece aqui, já que esse ângulo aqui e o ângulo alfa aqui embaixo são alternos internos. Bem, veja como é que nós vamos usar isso. Eu vou decompor essa força em duas. Nós teremos aqui, olha, uma força Nx e aqui uma para cá, Ny. Eu vou fazer a mesma coisa com a força peso. Veja bem, uma componente paralela à barra, que eu vou chamar de Px, e uma componente perpendicular à barra, que eu vou chamar de Py. Vou colocar nesse desenho os ângulos alfas que eu já tinha achado. Aqui eu tenho um ângulo alfa, esse é igual a esse, e aqui eu tenho um ângulo alfa. Bem, voltando aqui para a letra B, o torque resultante que as forças exercem sobre a barra é nulo. E eu vou escolher como ponto fixo esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto P. Então, tomando como referência o ponto P, como é que nós vamos fazer o torque das forças? A primeira coisa é o seguinte, essa força F, ela não exerce torque em relação ao ponto P, já que ela está em cima desse ponto. Como o torque é força vezes distância, distância é zero. De apoio, uma força em cima do ponto fixo não realiza torque. Então nós teremos apenas o torque da força N mais o torque da força peso para lhe dar. Bem, reparem que, tomando o ponto P como referência, veja no meu desenho. A força P tenta girar a barra nesse sentido, que é o sentido anti-horário, enquanto que a força N tenta girar a barra nesse sentido, que é horário. Eu vou convencionar que o torque no sentido horário é positivo e esse é negativo. Então, torque N positivo, torque da força P negativo. Bem, nós também vamos precisar lembrar do seguinte, a força P ela foi dividida em Px e Py, e só Py é que provoca torque, porque Px é uma força paralela à barra, e força paralela à barra não provoca torque. Então, usando esse triângulo como referência, Py é cateto adjacente ao ângulo alfa.
Então, eu vou calcular PY com o cosseno de alfa. PY é P cosseno alfa. O mesmo raciocínio eu vou ter aqui, olha, usando esse triângulozinho aqui em cima, olha, NY tem o mesmo valor do cateto oposto ao ângulo alfa. Portanto, NY será calculado com seno de alfa. NY é N vezes seno de alfa. Voltando aqui para o nosso exercício, quem é o torque da força N? O torque da força N é apenas o torque de NY. Eu vou colocar a força NY vezes a distância do ponto de aplicação da força ao nosso ponto fixo. Eu vou chamar essa distância de L, que representa todo o comprimento da barra. O torque do peso é negativo e o torque do peso é exercido apenas pela força PY, vezes a distância, que é L sobre 2, já que o peso é sempre desenhado no centro da barra. Assim ficamos. NY será substituído por N seno alfa, vezes L. Esse termo será jogado para o outro lado e PY vai ser substituído por P cosseno alfa, vezes L sobre 2. Eu vou simplificar L com L. Como o exercício me pede a tangente do ângulo alfa, eu já vou passar esse cosseno para o outro lado. Teremos seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a P sobre 2N. Bem, terminando aqui, seno de alfa sobre cosseno de alfa é a tangente de alfa. Peso é massa vezes gravidade. E a normal é igual a força de atrito estático. Bem, se ele quer a tangente do menor ângulo entre a barra e o chão para que não haja escorregamento, isso quer dizer que a barra está no limite para escorregar. Então, essa força de atrito necessariamente será o atrito máximo. E força de atrito máximo eu posso substituir por coeficiente vezes a normal. Lembrando que a normal tem que ser a normal N', porque a normal no ponto onde a barra apoia no chão e, portanto, existe atrito. E a normal N' é igual ao peso. Como a normal N' é igual ao peso, eu posso simplificar a normal N' com peso e eu vou achar a tangente de alfa é igual a 1 sobre 2 V0, 25. Portanto, a tangente de alfa dá 1 sobre meio, assim a tangente de alfa é 2. Essa é a nossa resposta final.